Esse é o vídeo 18 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 90 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. 4. 2 privilégios especiais dos escrupulosos. As pessoas escrupulosas gozam de 2 privilégios, segundo a opinião dos teólogos. O primeiro é que não cometem pecado se agirem contra o que sua escrupulosidade lhes impõe como obrigação, caso procedam por obediência. Nem é preciso que, em cada caso particular, se convençam de que seu temor é simples escrúpulo. Basta, para ficarem isentas de todo o pecado, que seu procedimento se baseie sobre o juízo já formado de desprezar simplesmente seus vãos temores. Isto não é agir com dúvida prática, visto que uma coisa é agir com dúvida fundada de que se peça, outra é agir com o simples temor de pecar. Com razão ensina Gerson que só quando, depois de maduro exame das circunstâncias, se tem por certo que sem pecado não se pode agir em tal perplexidade, a dúvida prática e a ação são ilícitas. Quando, porém, se está indeciso entre toda a espécie de dúvidas e não se sabe para que lado se decidir, querendo, contudo, fazer somente o que agrada a Deus, nesse caso não existe uma dúvida prática que se deva tomar em consideração, mas um simples vão temor, um escrúpulo que se deve combater e desprezar com toda a força. Estando-se, pois, firmemente resolvido a não ofender a Deus e a agir unicamente para seguir a obediência, que manda desprezar o escrúpulo, não se peça, ainda que assim obrando se sinta temor e não se pense, no momento, no preceito do confessor. O segundo privilégio é que podem ficar persuadidas de que não consentiram na tentação, a não ser que estejam absolutamente certas de que conheceram plenamente a malícia do pecado e realmente quiseram cometê-lo. Enquanto estiverem em dúvida a esse respeito, essa mesma dúvida é um sinal certo de que lhes faltou o conhecimento perfeito da malícia do pecado ou o pleno consentimento. Pois, se as duas condições se tivessem realizado, não poderiam mais duvidar do pecado. Logo, proibindo-lhes confessar a acusação de tais dúvidas, devem obedecer incondicionalmente e, se ele recusar com firmeza dar ouvidos a tais queixas, não devem, por isso, ceder à tentação de abandoná-lo. Devo aqui notar que os confessores que recusam ouvir as dúvidas propostas por pessoas escrupulosas procedem muito bem, pois, deixando-lhes a liberdade de se explicarem todas as vezes que quiserem, sob o pretexto de se declararem mais abertamente, só se tornam mais inquietas e incapazes de progredir na perfeição. Isso, porém, não vale tanto para os penitentes, mas para os confessores, que devem seguir essas normas na direção das consciências. O dever único dos penitentes é submeter-se ao juízo dos confessores. 5. Avisos práticos. Do que foi dito, certamente concluirá uma pessoa escrupulosa que não deve querer disputar com seu diretor espiritual e aparecer diante dele como entendida. Se ele lhe proibir acusar-se de certas coisas, deverá obedecer, desde que não esteja absolutamente certa de ter cometido um pecado mortal. Assim também deverá proceder quando o confessor, depois de ouvir a causa de sua inquietação, diz-lhe que comungue, sem lhe dar a absolvição. Deve-se persuadir de que é seu dever obedecer cegamente, sem inquirir sequer a razão por que lhe foi imposto fazer isto ou aquilo. Mas eu quero ter a certeza de que não ofendo a Deus, dizes. Muito bem, mas essa certeza nunca poderás ter em maior grau em tuas inquietações e perturbações de consciência do que na obediência ao teu confessor, apesar de todo o temor que sentes por desprezar os teus escrúpulos. Mesmo no artigo de morte deverás proceder assim, para não te tornares um joguete do demônio. Por isso, repito o que já acima disse, deves considerar como um dever de consciência agir resolutamente contra os teus escrúpulos, segundo o parecer do teu confessor,
mesmo na suposição de que não estivesses convencido de que se trata realmente de escrúpulos. Pois, se procederes de outro modo, não te adiantarás nos caminhos do Senhor e te exporás ao perigo de perder tua alma ou, ao menos, o uso da razão. Ora, expor-te a um tal perigo é certamente um pecado. Eu repito, mais uma vez, obedece e não consideres a Deus como um tirano. Deus odeia o pecado, sim, mas não pode odiar uma alma que detesta amargamente seus pecados e desejaria morrer 1000 vezes antes de pecar novamente. Dize-me, se amasses uma criatura com o mesmo amor com que amas a Deus, julgas talvez que ela não te corresponderia com um grande amor. E Deus será pior que uma criatura. Oh, quão bom é o Senhor para os que têm um coração reto. Salmo 72, versículo 1, diz o profeta rei. Deus não pode deixar de tratar com bondade uma alma que o procura, diz igualmente Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 25. O Senhor disse um dia a Santa Margarida de Cortona: Tu me buscas, mas deves saber que, de minha parte, muito mais te procuro do que tu a mim. Persuade-te, alma cristã, que Deus te diz a mesma coisa se tu o amas e procuras. Lança-te, portanto, em seus braços, como te exorta o salmista, Salmo 54, versículo 21, e deixa-lhe todos os cuidados de tua alma. Ele te conservará e te livrará de todas as tuas penas. Obedece e espelhe todo o temor de teu coração. Em tuas relações com Deus, não deves atormentar-te com tantas coisas insignificantes. Se verdadeiramente o amas, não deves pensar que ele se irrite contra-te por causa de qualquer falta pequena. Não creiais, minhas filhas, dizia Santa Teresa, Caminho de Perfeição, capítulo 42, que Deus atende a tantas miudezas como pensais. Não vos aperte isso o coração, pois assim perdereis muitos bens. Tende sempre uma boa intenção e firme resolução de jamais ofender a Deus. Pede sempre a Deus, em tuas orações, a graça de obedeceres sempre a teu Pai espiritual, e convence-te de que, se fores obediente, seguramente te santificarás e salvarás tua alma. Capítulo 8. Do Sacramento da Penitência. Por sacramento da penitência entende-se aquele pelo qual são perdoados, em virtude da absolvição do sacerdote, os pecados cometidos depois do batismo, a quem os confessa ao sacerdote, visto que Jesus Cristo haver-lhe concedido esse poder pelas palavras: aos que perdoardes os pecados, serem perdoados, e aos que os retiverdes, serem retidos. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. Por isso, o Concílio de Trento lança a excomunhão aos que afirmarem que este sacramento não possui a virtude de perdoar os pecados. Pelo sacramento da penitência, o pecador não só recupera a graça, como também os merecimentos adquiridos pelas boas obras feitas em estado de graça e perdidos em consequência do pecado cometido. Por meio deste sacramento, também adquire a alma maiores forças para resistir às tentações, pelo que o Concílio de Trento afirma que pela justificação renovamo-nos interiormente. Todas essas graças recebemos pelos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Não falaremos aqui da confissão dos que vivem separados de Deus, imersos em pecados mortais, se bem que não deixaremos de tocar nas confissões sacrílegas, mas da confissão das pessoas tementes a Deus, que tendem à perfeição e, por isso, procuram cada vez mais purificar-se das manchas dos pecados veniais. Primeiro, da utilidade da confissão frequente. Cesário conta que um santo sacerdote obrigou ao demônio, da parte de Deus, a dizer o que mais o prejudica, respondendo-lhe ele que, dentre todas as coisas, o que maiores danos lhe causava e mais o descontentava era a confissão frequente. Ouçamos o que o Senhor revelou a Santa Brígida. Quem desejar conservar o fervor, deverá purificar-se muitas vezes pela confissão e acusar-se frequentemente de suas faltas e negligências no serviço de Deus.
Uma alma que aspira à perfeição, diz Cassiano, deve empenhar-se em ter uma grande pureza de consciência, pois, por este meio, alcançará o amor perfeito de Deus, que só é concedido às almas puras, correspondendo à medida do amor à pureza do coração. Deve-se notar que esta pureza, aqui na terra, entre os homens, não consiste numa imunidade completa de todas as faltas, o que jamais existiu nem poderá existir, excetuado somente Jesus e Maria Santíssima. Em muitas coisas faltamos todos nós, diz São Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 3, versículo 2. A pureza que podemos aqui alcançar consiste, primeiramente, em remover imediatamente de nosso coração qualquer pecado cometido e, depois, em não consentir que nele entre qualquer pecado deliberado, mesmo que só seja venial. Ora, são justamente esses dois efeitos que em nós produz a frequente confissão. Pela confissão, a alma purifica-se das faltas cometidas. A este respeito, São João Clímaco narra o seguinte: um jovem desejava entrar num convento para se corrigir da vida pecaminosa que levará no século. O abade, antes de recebê-lo, quis provar sua vocação e, por isso, disse-lhe que, para ser admitido, deveria confessar publicamente todos os seus pecados. O jovem, que estava sinceramente resolvido a dar-se todo a Deus, obedeceu e, enquanto confessava, diante da comunidade, as suas faltas, um dos monges, conhecido por sua santidade, viu um homem de aspecto venerável apagando de um papel, à medida que o jovem os declarava, os pecados por ele cometidos, de forma tal que, no fim da acusação, estava o papel inteiramente branco. O que então se passou visivelmente dá-se ainda hoje invisivelmente com todo aquele que, com as devidas disposições, se confessa de seus pecados. Pela confissão não só se apagam as manchas do pecado, mas a alma adquire também novas forças para não recair mais neles. O doutor Angélico diz que a confissão não só opera a destruição do pecado, mas também faz com que ele não se repita. A esse respeito, São Bernardo narra o seguinte na vida de São Malaquias. Uma senhora tinha o costume de se irritar de tal forma que se tornava simplesmente insuportável. Ouvindo São Malaquias, de sua própria boca, que nunca se confessara de tal pecado, moveu-a a fazer uma confissão completa de suas faltas. Esta feita, tornou-se ela tão paciente e branda que parecia quase incapaz de se irritar, mesmo quando tinha de suportar toda a espécie de contrariedades e injúrias da parte dos outros. Muitos santos, para alcançar uma grande pureza de consciência, praticavam a confissão cotidiana. Assim, Santa Catarina de Sena, Santa Brígida, Santa Coleta, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de Loyola e muitos outros. São Francisco de Borja não se satisfazia com isso, confessando-se 2 vezes por dia. Se as pessoas do mundo se envergonham de aparecer diante dos outros com vestes manchadas ou sujas, poderá causar-nos admiração ver almas que amam a Deus cuidar tão solicitamente em purificar cada vez mais seu coração para parecerem mais agradáveis aos olhos de seu bem-amado. De nenhum modo, porém, queremos obrigar os que comungam frequentemente a se confessarem antes de cada comunhão. Contudo, muito bem procederão se confessarem 1 vez por semana e sempre que cometerem um pecado com plena advertência.